Alguns desses produtos autorizamos no modo emergencial, ainda com determinadas confirmações a serem estabelecidas no universo temporal. Mas todos, com certeza, com níveis de segurança, e aí é muito importante para quem nos acompanha nessa manhã de hoje, com a segurança, nenhuma concessão pode ser aberta. Esse raciocínio exposto pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, vale para as vacinas, que inicialmente tiveram uso emergencial aprovado, e também para medicamentos, que já demonstram alguma efetividade contra o novo coronavírus. Infelizmente, a gente não fala aqui sobre a cura ou alguma substância que substitua as vacinas, que seguem como a única forma até hoje conhecida para impedir os sintomas graves e a morte. Trata-se de drogas que já alcançaram um nível de estudo que permite à agência reguladora aprovar seu uso para os pacientes de Covid, como aconteceu na terça-feira. E olha, a Anvisa aprovou hoje o uso emergencial de 2 medicamentos combinados contra a Covid-19. Senta que o nome é estranho, Casirivimab e Indevimab. Eles funcionam como um coquetel de anticorpos. Esse coquetel deve ser usado nos primeiros 10 dias após o início dos sintomas e em pacientes que não dependam de suporte de oxigênio. A combinação de drogas que só pode ser administrada no ambiente hospitalar e que não se vende em farmácia foi batizada de Regencov, da fabricante de medicamentos americana Regeneron. É o mesmo coquetel de anticorpos administrado para o ex-presidente Donald Trump, quando ele contraiu a Covid no ano passado. E não é o único. Em março, um outro remédio também recebeu o aval da Anvisa para o tratamento de Covid. Esse é mais famoso, é o Remdesivir. Pode ser usado por pessoas acima de 12 anos e pesando pelo menos 40 quilos. Só em pacientes internados com pneumonia e em suporte de oxigênio, mas não com ventilação mecânica. O medicamento é injetável e não será vendido em farmácias. Embora tenha sido autorizado há mais tempo, o Remdesivir enfrenta dificuldades para chegar aos hospitais brasileiros. Tanto esse quanto o anterior, o coquetel usado por Trump, tem um longo caminho pela frente até serem incorporados ao SUS. Mas as novidades prosseguem. Há pelo menos mais um antiviral cujos resultados são promissores, além de outras drogas que já estão em uso nas UTIs do Brasil. O que se pode esperar desses medicamentos aprovados para uso emergencial pela Anvisa? Qual é a dificuldade para que sejam utilizados em escala nos hospitais públicos e privados do Brasil? E o que revelam os estudos sobre outras drogas consideradas promissoras? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico infectologista Antônio Bandeira, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Fique com a gente. Doutor Antônio Bandeira, bom, primeira coisa, né, lembrando, o senhor está em deslocamento justamente pelo grande número de pacientes nesse momento, então o senhor fala conosco entre os compromissos anteriores e os compromissos posteriores com os pacientes de Covid. E a gente vai falar justamente sobre os medicamentos que de alguma forma podem servir para o futuro ou no médio ou no curto prazo. E a gente pode começar por um que foi liberado para uso emergencial pela Anvisa nessa terça-feira, que é uma combinação de medicamentos, a mesma que inclusive foi utilizada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que nós no Brasil podemos esperar a respeito desse medicamento? Olha, nós podemos esperar hoje no Brasil um avanço nas oportunidades de uso de medicações para Covid. Por quê? Essa medicação é uma medicação que é uma combinação de anticorpos monoclonais que inibe, né, na verdade ela vem inibir ali aquela área que a gente chama de spike, a coroa do vírus da Covid-19 e que é responsável pela entrada na célula humana. Então isso reduz bastante a entrada de vírus nas células, reduzindo exatamente o potencial de dano celular. É uma medicação que é utilizada para exatamente prevenir que pessoas que têm risco aumentado de fazer uma Covid grave
acabem fazendo. Então, ela é indicada, por exemplo, a pessoas obesas, para pessoas idosas, para pessoas que têm problema obstrutivo crônico, pulmonar, outras doenças pulmonares, doenças cardíacas, que têm risco aumentado para fazer uma Covid grave, que elas usem precocemente essa medicação. Essa medicação, é importante salientar, que ela já não serve para o paciente que está grave no hospital, por exemplo, já com quadro já instalado de gravidade pela Covid-19. Agora, doutor, só para salientar um ponto que o senhor citou, essa medicação, ela tem indicação, então, para aqueles pacientes com fatores de risco aumentado na Covid, né? Os mais idosos, os obesos, aqueles que têm doença cardiovascular, é nesse grupo que esse medicamento pode fazer diferença? Essa é exatamente a ideia. O que é que está acontecendo hoje cada vez mais? Hoje a gente tem, por exemplo, pessoas jovens, algumas pessoas bem jovens que estão se internando e rapidamente evoluindo para doença grave. Então, o meu questionamento hoje, inclusive em relação à Covid, frente a medicações como essa, é saber exatamente se no futuro a gente utilizaria ela de forma até mais abrangente do que ela foi inicialmente desenhada, entendeu? Se a gente imagina que realmente idosos vão ter doença mais grave, a gente vai dar essa medicação precocemente para idosos. Agora, olha só a situação que a gente está vivenciando hoje com as novas variantes aí que estão hoje praticamente dominando o cenário da Covid nos pacientes, né? A gente tem doentes sem muitos fatores de risco, que estão internando de forma grave, e doentes relativamente jovens. Então, eu acho que no futuro a gente talvez vá ter que evoluir para ter alguns marcadores que talvez até essas pessoas mesmo, quem sabe, possam ser beneficiadas por esse tipo de medicação. E aí vem aquela pergunta, tá? Mas por que só para as pessoas com fatores de risco? Qual é a facilidade de acesso a essa medicação nesse período precoce? Porque também não adianta a gente ter um medicamento que é de fácil manuseio no hospital, no entanto é recomendado para o tratamento dos primeiros dias de sintomas. Como é que se faz essa combinação? Essa pergunta é muito boa que você colocou, porque na verdade eu acho que isso mostra o quanto os médicos realmente vão ter que entender o manejo da Covid. Hoje é fundamental. Hoje, por exemplo, eu que estou trabalhando já em cima da Covid, já entrando no segundo ano, eu sinto assim que é fundamental a gente ter um manejo em que você acompanha esse doente diariamente, você tem exames de laboratório diários para alguns desses pacientes, acompanha a tomografia desses pacientes muitas vezes repetidamente. É claro que não serão todos, alguns evoluem de forma muito benigna, mas muitos desses pacientes, mesmo antes de fazerem formas graves, se a gente não está acompanhando, a gente não tem aquele feeling e não tem preditores que realmente já indicam para a gente que aquele paciente vai piorar. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui concreto do que eu estou falando, eu tenho pacientes, por exemplo, que começaram a Covid sem febre, de repente eles começam a ter febre, e começam a fazer febre durante 3, 4, 5, 6 dias de febre, já é um indicativo de que provavelmente essa Covid não vai evoluir bem, entendeu? Esse paciente muitas vezes está saturando bem, ele muitas vezes está assim, se sentindo bem, mas essa situação, e aí quando você pede alguns marcadores laboratoriais e você vê que esses marcadores já estão sinalizando um aumento da atividade inflamatória, esse seria para mim o doente fundamental para utilizar. Para mim, independente até da idade, isso que você colocou aí, entendeu? Para mim eu diria o seguinte, esse paciente é um paciente que está demonstrando possibilidade de que ele possa evoluir. Então, esse aí eu gostaria de fazer essa medicação nesse momento, entendeu? Então, seriam situações, eu acho que sairia um pouco da caixinha, né? Dessa caixinha que a gente tem para a indicação formal dessa medicação. Tem notícia importante chegando agora nesta manhã para combater a Covid aqui no Brasil. É essa notícia aqui que a gente está vendo. Anvisa libera o Remdesivir para tratar Covid. Doutora, a Anvisa anteriormente já tinha autorizado o uso do Remdesivir. Esse medicamento tem sido utilizado nos pacientes com Covid aqui no Brasil. O que a gente pode dizer do resultado do Remdesivir? Essa medicação tem sido pouco utilizada no Brasil. Especificamente, eu tenho uma experiência razoável com essa medicação porque eu tenho conseguido, que os meus pacientes tenham conseguido ao longo do ano passado, importar essa medicação diretamente dos Estados Unidos. Ela não era aprovada pela Anvisa. Então, eu tenho uma experiência grande e também tenho um contato muito grande com um dos indivíduos que ficou à frente dos principais estudos do Remdesivir, que é o Dr.
André Calil. Então, devido a essa interação que eu pude ter com ele e com os pacientes, eu tive uma experiência bastante razoável no uso do Remdesivir. Realmente, eu não tenho dúvida que é uma medicação bastante interessante para uso na Covid. Agora, numa forma diferente. Qual é? É aquele doente que começa realmente a piorar, necessitar de oxigênio suplementar, catéter de oxigênio ou máscara reinalante, aquele doente que começa a mostrar que ele vai piorar, que ele vai ter o pulmão tomado pelo processo inflamatório. Então, nesse momento, os pacientes com que eu pude utilizar e as indicações que ele foi feito exatamente são para essas, eu tive resultados favoráveis e é uma medicação que eu não tenho dúvida, irá sim ajudar também. Agora, não é, vamos chamar assim, não é uma caixinha de salvação. Você tem que saber utilizar no momento adequado, na indicação precípua e principalmente no timing que aquele doente tem de Covid-19. Hoje, ela inclusive, baseada em trabalhos também publicados, ela vem sendo proposta para ser utilizada com inibidores imunológicos, como inibidores de interleucina 6, etc., que também são outras medicações que têm sido utilizadas. A gente tem as questões de oferta e de preço. O senhor já mencionou que o senhor teve a possibilidade do uso do Remdesivir nos seus pacientes que puderam importar. Agora, se a gente for projetar para o cenário nacional de um país que depende do SUS na maioria das vezes, o que esses pacientes podem esperar, tanto em relação ao Regeneron quanto em relação ao Remdesivir? Eu acho que o país nosso é um país heterogêneo, entendeu? Ele não tem só pobres nem ricos, ele tem uma mistura de tudo. Então, assim, eu acho que, assim, para aqueles pacientes que têm condição de efetivamente de comprar medicação, eu acho que eles teriam que comprar e poderiam comprar. Para aquelas pessoas que têm cobertura de seguro privado, eu acho que tem que, não só a Anvisa, mas a ANS, ela é fundamental que ela coloque isso no rol para ser coberto pelos planos de saúde. Se a ANS não colocar isso no rol, realmente até os pacientes que têm hoje planos de saúde privados, eles ficam fora. É fundamental que seja colocado. Em relação ao SUS, no caso do SUS, ele depende muito da conformação que você tem hoje a nível federal e dos estados também. Por que eu digo isso? Porque você pode conseguir que, por até motivação e pressão de várias entidades aí, que existem na sociedade, de que essas medicações sejam disponibilizadas tanto a nível federal quanto a nível de estados também. É fundamental que a gente entenda que o SUS ele deve, de certa maneira, estar também colaborando e o sistema complementar ele vem ajudar o SUS também nessa situação. Então a gente pode pensar numa saída que eu acho para o Brasil, para a utilização dessas medicações, que ela seja ampla, que ela não seja dependente somente assim de um governo federal que compre para o país inteiro, mas um governo federal que compre com determinados critérios e que distribui isso para os estados, que os estados possam contribuir e que pegue determinadas faixas populacionais que são necessitadas. Por exemplo, em hospitais públicos, por exemplo, entendeu? Já em hospitais privados, você tem os convênios privados que dão acesso a esses hospitais, eles têm que fazer a cobertura através da agência reguladora, que é a ANS, entendeu? Que tem que fazer isso. E, excepcionalmente, o que vai sobrar é indivíduos que, por exemplo, queiram fazer uso de forma excepcional, que não tem planos privados, mas tem condições financeiras, etc., e aí comprem. Então, você complementa tudo isso fazendo composições diferentes para um país que eu acho que é bastante heterogêneo nesse sentido, entendeu? Doutor, seguindo esse raciocínio e considerando que são medicamentos de fato caros e para uso dentro do hospital, não há um caminho de negociação com os fornecedores para que eles sejam disponibilizados e com preços mais acessíveis? Olha, eles são realmente de usos parenterais. Agora, o preço deles realmente era um preço pouco acessível, né, para as pessoas quando a gente fazia essas importações diretas. Era um valor muito alto. A empresa que fabrica o Remdesivir colocou aí o preço do remédio nos Estados Unidos para os hospitais, né, que tem paciente com plano de saúde. A medicação, né, todo o tratamento vai custar $3.120. Agora, efetivamente, muitos desses laboratórios internacionais, eles têm programas para os países. Então a gente sabe, por exemplo, medicações caríssimas, que compradas individualmente, elas têm um preço absolutamente estratosférico, como eram as medicações para hepatite C, né, as medicações orais para hepatite C, chegaram a custar valores baixíssimos para determinados países, né? Alguns países pagavam, sei lá, um punhado de dólares, quando essas medicações custavam centenas de dólares, quando eram vendidas
para entidades privadas. Então, isso tudo depende muito das negociações. Os governos, eles têm força para negociar isso, entendeu? Então, a medicação custa R$30 mil para um indivíduo que vai comprá-la a nível de instituição privada, muitas vezes a nível de governo, isso pode sair por 10 vezes menos, ou às vezes 100 vezes menos. Isso depende muito da interação que os governos façam e das negociações que eles façam. Isso precisa efetivamente ter gente capacitada para fazer isso, ter vontade, determinação, isso tudo depende disso, vontade, determinação, para a gente botar as medicações que precisam ser utilizadas rapidamente no Brasil e assim por diante. O Remdesivir vai estar disponível no mercado brasileiro aqui, já através da própria distribuição pelo laboratório, provavelmente já para o final do mês de abril, entendeu? Início de maio. Então a gente já deve ter quantidade suficiente dessa medicação aqui. Doutor, o senhor mencionou que tem outros antivirais que estão em desenvolvimento. E aí surge um específico chamado Molnupiravir, que já passou por testes clínicos de fase 1, já está em fase 2, e os relatos que os colegas do senhor apresentam são bastante promissores e positivos, como é o caso do infectologista Sérgio Zimmermann, né, também da Sociedade Brasileira de Infectologia. E basicamente a fase 2, os estudos em pacientes não hospitalizados já começam a ter alguns resultados. O que diferencia essa droga das outras duas sobre as quais a gente já conversou aqui? Olha, essa droga ele é um antiviral bastante amplo, entendeu? Ele inibe vários vírus e é uma medicação que realmente está sendo estudada desde o ano passado, atingiu fase 2, fase 3 no ano passado de desenvolvimento. A gente ainda está aguardando realmente grandes, vamos chamar assim, estudos randomizados, estudos em que ensaios clínicos significativos que deem a gente força para exatamente indicar e até a aprovação dessa droga formalmente para utilização na Covid. É uma esperança, como a gente tem outros antivirais aí em andamento. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o antiviral ele é uma parte da Covid, porque a Covid não mata só por conta do vírus. A Covid mata porque o vírus ele consegue gerar uma resposta imunológica extremamente complexa, também de autoagressão. Então a gente sabe que a chamada tempestade de citocinas que acontece na Covid é uma tempestade gerada pelo nosso próprio corpo de uma série de substâncias que são altamente inflamatórias, que o corpo acaba lançando para matar o vírus. É como se assim o corpo usasse, ao invés de usar uma arma simples para matar o vírus, utilizasse uma bomba atômica. Ele acaba matando o vírus com aquela bomba atômica, mas acaba se matando também junto. Então, esse mecanismo, que é altamente complexo na Covid, ele não vai passar só pelos agentes antivirais, mas também pelos imunomoduladores, entendeu? Doutor, com relação a essa situação dos pacientes que já estão afetados pela resposta imune, os pacientes graves que podem ir a óbito, quais são as terapias promissoras ou que já apresentam algum tipo de resultado? Olha, nesse caminho de inibidores do sistema imune, hoje a gente tem trabalhos que trabalham com basicamente 2 tipos de inibidores. Um inibidor de interleucina 6, que é o caso do tocilizumab, por exemplo, que já também utilizado bastante aqui no Brasil em pacientes com Covid grave. E o outro são inibidores da chamada via do JAK1/2, que são também inibidores que vão exatamente na linha de inibição imune. Já nesses inibidores da JAK, eles já fazem um guarda-chuva maior, incluindo mais interleucinas do que os inibidores de interleucina 6. Tem estudos, inclusive, associando, mostrando que a associação de inibidores imunológicos, especialmente inibidores da via da JAK, com o Remdesivir, tem efeitos, inclusive, melhores, a princípio, do que o próprio Remdesivir sozinho. Então, isso já mostra que, talvez, terapias combinadas, a gente chegue adiante, na atuação, tanto contra o vírus, como também para a via de chamada tempestade de citocinas, a gente consegue inibi-la um pouco. Agora, doutor, acho que é importante salientar, que mesmo para quem tem acesso a esses medicamentos e a todas as tecnologias de ponta, nada disso é garantia
de que a pessoa vai sobreviver, né? Nada substitui a prevenção, distanciamento, máscara, porque mesmo no melhor dos mundos, com atendimento de primeiro mundo, as mortes acontecem, né? Olha, Carol, eu faria da sua fala agora uma bandeira, entendeu? Uma bandeirinha aí. Que é exatamente isso. A gente precisa entender o seguinte, nesse momento o mais importante é os indivíduos não se contaminarem pela Covid, fazerem tudo para escaparem desse vírus, porque a gente infelizmente não sabe em cada um como é que você evolui. Eu tive doentes que em 48 horas somente, é um prazo extremamente curto, saíram de menos de 20% de acometimento pulmonar para mais de 80% de acometimento pulmonar. Pessoas que 2 dias antes de irem para o tubo estavam conversando comigo sem febre, entendeu? E a gente até pensando em dar alta hospitalar para essas pessoas. E 48 horas depois, essas pessoas estavam num tubo com o pulmão totalmente tomado, em ventilação mecânica, fazendo disfunção renal, fazendo uma série de disfunções orgânicas e acabaram, algumas dessas, falecendo, entendeu? Então, assim, infelizmente, nesse momento, por mais que a gente tenha essas drogas promissoras que a gente está falando aqui, vai ter provavelmente outras, o mais importante é, em primeiro lugar, você fazer tudo, usar a utilização de máscaras, procurar usar máscaras de boa qualidade, usar máscaras respiratórias mesmo, como máscaras N95, especialmente em ambientes fechados, especialmente em ambientes onde você se reúne com pessoas, especialmente em ambientes em que você vai ficar horas em muita concentração de pessoas, como é o caso de ônibus, metrôs, etc. Utilizar essas máscaras para que você ficar atento para pessoas que vão visitar você, que não estão convivendo com você, de você botar essas pessoas para usar máscara dentro da sua casa. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo, entendeu? Bote parentes, amigos, quem não está convivendo com você, bote para utilizar. Se você tem um adolescente dentro de casa que está saindo, namorando, ele vai ficar usando máscara dentro de casa, entendeu? Senão ele passa para todo mundo. Então, assim, o rigor tem que ser o máximo possível. A gente está numa situação verdadeiramente de guerra e tem que se jogar todo tipo de esforço nesse sentido. E o segundo esforço é cada vez mais ampliar o número de pessoas vacinadas para que a gente possa ter proteções associadas a isso. Porque o ideal é você não pegar a Covid, porque pode ser uma doença extremamente boba, pode, entendeu? Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram Covid, que foi uma coisa assim banal, mas pode ter essas outras situações que eu falei aqui agora, situações gravíssimas e que não tem tempo, que nenhuma dessas medicações é capaz de salvar esse paciente, entendeu? Então a gente não consegue garantir para o doente que tem Covid que ele necessariamente vai sair vivo daquilo ali, entendeu? A gente não consegue garantir, não tem médico na face da terra hoje que afirme para um doente assim, olha, você está com Covid, eu vou lhe garantir que você vai sair vivo disso aqui, quando ele começa o quadro da Covid, porque pode começar de forma muito tranquila e evoluir de forma muito grave. Então, assim, vamos fazer todo o esforço para prevenir e se vacinar. Doutor Antônio Bandeira, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Ok, obrigado a vocês. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.